noite. Órgãos auxiliares do Presidente da República consideram de irresponsáveis e antipatrióticas declarações do líder da UNITA sobre alteração à Constituição e presidência de Angola na União Africana. Mercado da Manda reabre com 500 bancadas à venda do pescado. Inacontesmente subida de tarifas nas telecomunicações. Taxa sobreviventes sobe para 104 o número de vítimas mortais do transbordo do rio Guadalupe, no Texas. Terça-feira, 8 de julho. Está a começar o Telejornal. Uma vez mais, boa noite. Os órgãos auxiliares do Presidente da República desmentiram hoje a informação do líder da UNITA, segundo a qual teria sido contactado por mandatários ou emissários do chefe de Estado que tentaram subornar que fosse feita a revisão da Constituição, com o objetivo de prever um terceiro mandato. Os órgãos de apoio ao Presidente da República tomaram conhecimento de declarações providas pelo Sr. Adalberto Costa Júnior, Presidente da UNITA, que atuam ter contemporâneos ou emissários do Presidente da República a subornar que fosse feita uma revisão da Constituição pela República. As suas declarações ajudam que a assunção por Angola da Presidência da União Africana foi resultado de um pacto calado feito sem dar o trio. Como se diz, se agradar o nível de responsabilidade das declarações, impõe-se o silenciamento público. Sobre a reconstituição, não corresponde que o Presidente da República tenha mandatado o cidadão à presidência da UNITA com vista à Constituição para se um terceiro mandato. Aliás, como é conhecido, a Constituição da República de Angola foi revista em 2021 por iniciativa do Executivo numa altura em que o partido maioritário tinha uma maioria qualificada que lhe dava a revisionar sozinho, nunca esta foi colocada. O comunicado da Presidente da República teve tal atenção, somente apresentado uma proposta concreta já à Assembleia Nacional com o efeito. Portanto, a afirmação é essa. E a necessidade de defesa intransigente das instituições democráticas de gestor de declarações é desafiado ter publicamente quem foi o mandatário do Presidente da República do Sonar para se a ação da República de Angola para que preveja a possibilidade de um terceiro mandato sob pena de ser acionados os mecanismos constitucionais legais de legalidade civil e criminal. Comunicado da Presidência da União Africana. A presidência da União Africana obedece um sistema de rotatividade regional, no qual o processo de rotatividade competia a SADC apresentar o candidato à presidência da União Africana. A candidatura de Angola foi aprovada por unanimidade através da decisão da 13ª sessão ordinária de chefes de Estado e de Governos da SADC, realizada no 17 de 2023. Recorde-se que neste quadro, Angola assumiu durante o ano de 2024 a vice-presidência da União Africana. E que o nosso país tenha pegado para assumir tão importante e significante missão no quadro da União Africana é não só irresponsável, como antipatriótico, porquanto mantém mais e bom de Angola e que realiza a Africana. O autor das declarações publicamente convidado a dizer que quanto pagou e a que se pagou para Angola assumir a presidência africana. O caso diz ainda que só um petita não se sente orgulhoso de ver o país ocupar um lugar de relevância e prestígio a nível do continente. Finalmente, que tais afirmações não nos surpreendem se constatar o senhor. Temos todos ligados, por exemplo, das declarações aprovadas, segundo as quais foi conjunto o início da sede da Comissão Nacional ao Palácio Social, facilitar e contudo, e exigido ao seu autor prova da sua existência, sendo encorajado que se acompanhe da Comissão Social para ele percorrer o referido túnel. 5 novos serviços em destaque para o laboratório de testes de DNA, a sala de autópsias e a morgação a partir da exposição dos habitantes da província de Vila. O Hospital do António Agostinho no Bango foi hoje pela ministra Sílvia Lutucuta, dentro da expansão e da modernização daquela unidade sanitária de referência. Que marca uma nova caminhada na vida de Benvinda. Após ser vítima de um grave acidente de aviação, Benvinda começou a fazer fisioterapia e é o reflexo do que muitos outros pacientes podem agora viver com o novo centro de fisioterapia do Hospital Geral do Lubango. Mas graças à fisioterapia, eu melhorado. Este centro, tenho visto que vou melhorar ainda mais. O Central do Lubango reforçou isso com novas infraestruturas de saúde, avanço que devolve não só a mobilidade, mas também a dignidade. O corte da visita saiu das mãos da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. Nós estamos muito felizes com o resultado dessa habilitação em fases que está feita
quase na fase de conclusão do Hospital Geral do Lubango e que tem estado a dar resposta a toda a alta complexidade na parte sul do nosso país. Temos aqui áreas importantes, como a área da diálise, cuidados intensivos, blocos operatórios, especialidades como neurocirurgia, várias consultas, as consultas das doenças crônicas não transmissíveis muito bem organizadas, dermatologia, a parte do laboratório. Com equipamentos modernos, o Centro de Fisioterapia oferece tratamento especializado para pacientes de lesões musculares, incluindo vítimas de acidentes, AVCs e intervenções cirúrgicas. As crianças também ganharam um carinho especial. Termina a primeira fase da atualização dos técnicos a tratar doentes, crianças com atraso mental, com déficits motores, déficit neurológico, autismo, Asperger, que é uma área nova, que realmente nós temos aqui muita deficiência na província e que já podemos tratar dessas crianças de forma adequada. Outra aposta é a nova morgue do Hospital Central do Lubango, equipada com câmaras de conservação moderna e espaços adequados para o cuidado das famílias em momentos de dor. Tem 2 salas de reconhecimento, uma sala de câmaras mortuárias hospitalares com capacidade para 18 gavetas refrigeradoras e 6 gavetas de conservação, sala de autópsia, capela e 5 gabinetes de medicina legal. O novo laboratório responde à necessidade urgente de exames rápidos e precisos. A estrutura permite ao hospital realizar com autonomia análises laboratoriais, acelerando e melhorando a resposta clínica. Em uma sala onde se pode fazer a colheita do exame, o exame, por exemplo, com violação, fazer a colheita do kit de violação completo, com giro, com produção. E tem também um laboratório que eu próprio espero que a organização, o Departamento de Medicina Legal, possa desenvolvê-lo. Quer dizer, futuro a gente poderia ter o ADN. Sempre é um grande, mas o mais importante é continuarmos em conjunto, fazermos o trabalho preventivo. Os novos serviços contribuem diretamente para a melhoria do atendimento de milhares de cidadãos da região sul do país. A Casa de Fisioterapia foi concebida numa área total de 599,4 metros quadrados e junta espaço e tecnologia, um marco significativo no setor de saúde a nível da região do país. As imagens são de António Chiloia, Osvaldo Mendes e Nádia Amaral, na Huila. 4 meses depois do seu encerramento por falta de condições higiênicas e de trabalho, o mercado da Mabunda reabriu hoje ao público com novas valências. O mercado conta agora com mais de 500 bancadas e uma área de refrigeração corrente e zona especializada para escamar peixe. A reabertura foi testemunhada pelo governador Luís Nunes. Está reaberto. Novas condições e o peixe já a ser vendido. E o governador provincial de Luanda, Luís Nunes, foi dos primeiros a fazer uma compra. 40, toma. Yes. E se comprou, é porque está tudo ok. As condições que hoje nós temos vai trazer mais clientela. Eu estou convencido que as senhoras donas de casa vão estar aqui agora estes dias todos a comprar. E quem vende confirma isso mesmo. Não estamos no lixo, estamos no sítio de acolhedor, organizado e devemos nós manter este lugar limpo e organizado. Mas recuemos um pouquinho no tempo. Era assim que se vendia na Mabunda. Só para ter noção, era aqui onde há vários anos as vendedeiras comercializavam peixe. Muitas vezes mesmo no chão e em bancadas improvisadas. Esta realidade já não existe. É este o novo mercado. Novas condições e um novo conceito de comprar peixe fresco. As condições estão todas criadas e as portas estão abertas. Agora está melhor. Já uma reforma, está bonito, já tem bancada. Eu vendia na bancada de madeira e quase não tinha o saneamento básico como deve ser. Agora está tudo organizado. É de muita alegria para nós, vendedoras do mercado da Mabunda. Apesar de 3 meses parado, hoje nos entregaram um mercado com melhores condições e os senhores podem ver, notou a alegria estampada nos olhos de quem está nesse mercado. É de agradecer a quem de direito, que é a nossa administradora e o governador de Luanda. O mercado tem agora mais de 500 bancadas, possui outras valências, como casas de banho, torneiras com água corrente, câmaras de refrigeração e aqui a outra novidade. É a zona que serve para escamar o peixe, equipado com um sistema de água e o mais importante, os que antes escamavam em péssimas condições
voltaram a recuperar os seus empregos. Mas estamos muito mal. A limpeza, nós mesmo aqui fazíamos lixo na beira-mar, mas agora assim com essas condições já temos a água, muito bom. A venda do mercado foi encerrada por razões de hoje. Foi aqui onde casos de cólera foram registrados antes. Uma das bandeiras da nossa governação é a limpeza, o combate ao lixo, e isso passa sempre pela ajuda dos nossos municípios. Alegria mesmo, alegria, não estou bem conseguindo. Muito obrigado ao nosso governador, o que ele trabalhou para nós. Choramos muito nos becos, nos lixos, em tudo, no saquete da corrida. Ficamos na praia, gostamos também do trabalho dela. Durante este período, muito se especulou. O facto é que tira tudo mentira, agora está a coisa que é a inauguração do mercado, hoje terça-feira. Acontece isso, que o governador quer vender o nosso mercado para os estrangeiros, mas é mentira. Agora estamos felizes por isso. A zona conta ainda com um parque de estacionamento e até os acessos foram melhorados. Aproveitamos já também dar uma melhorada ao acesso à iluminação pública. Agora pedimos ao município desta zona cuidem desta. O novo posto de Capini também foi construído. Afinal, é preciso controlar a atividade pesqueira. Nós vamos realizar trabalho de sensibilização atuado e como sempre temos feito. E também dizer que nós vamos começar agora também a controlar nosso pescador através das atas de saída para sabermos quantos pescadores que se fizeram ao mar e quando regressar. Isto porque tem aparecido muitas vezes que desaparecem. Minutos depois da abertura, o movimento aqui no mercado da Mabunda é este, intenso. O entra e sai de clientes e o peixe a ser vendido fresquinho, diretamente do mar. Peixes diversos para todos os bolsos e até tem batimento. É que agora sim há condições higiênicas para comprar peixe no mercado da Mabunda. As imagens são de João Machado, Agnelo Bernardo, da TPA, Samba. Estando a circular nas redes sociais e em plataformas digitais informações consideradas falsas e descontextualizadas referentes ao alegado aumento dos preços dos serviços de comunicações elétricas no país, supostamente autorizado pelo INACOM, o Instituto Angolano das Comunicações, o órgão regulador das comunicações elétricas, publicou o seguinte. A INACOM refere que não foi autorizado qualquer aumento dos preços dos serviços de comunicações em Angola. As informações postas sobre a provável subida dos preços dos serviços de comunicações não correspondem à verdade. Os conteúdos partilhados fazem uso indevido do jornal dados no ano de 2024, com o intuito de induzir em erro a opinião pública, sendo crer que houve um novo aumento de preços em 2018. Postas a circular têm como objetivo e propósito desinformar, manipular a população e criar instabilidade sobre o setor das comunicações. Neste sentido, e com o objetivo de tranquilizar a população em geral, o INACOM reafirma que até a presente data não autorizou qualquer aumento de preços dos serviços de comunicações e informa que continuará a acompanhar de forma rigorosa a evolução do mercado e a defesa dos interesses dos consumidores em estrita observância do público, da transparência e da legalidade. O INACOM apela aos cidadãos para que consultem apenas fontes oficiais e evitem partilhar informações não verificadas que causam confiança do público nos serviços de comunicações. Na abertura deste telejornal dissemos órgãos do Presidente da República desmentiram hoje a informação do qual o emissário do chefe de Estado que o tentaram subornar para que fosse feita uma revisão à Constituição com o que prevê um terceiro momento. Os órgãos de apoio ao Presidente da República tomaram conhecimento de declarações proferidas pelo Sr. Adalberto Costa Júnior, Presidente da UNITA, e sim ter sido contactado por mandos horários do Presidente da República que o tentaram subornar para que fosse feita uma revisão da Constituição da República de Angola com o objetivo de prever um terceiro mandato para o Presidente da República. Nas suas declarações, diz o comunicado, Adalberto Costa Júnior ensinou ainda que a Associação por Angola da União Africana foi resultado de algum pacto sem indicar o signatário. O comunicado diz que face ao nível de irregularidade o seguinte anunciamento. Sobre a revisão não pode o Presidente candidato qualquer será para a Presidente com vista à revisão da Constituição para se prever o terceiro mandato. Aliás, quanto ao conhecimento público, a Constituição da República de Angola foi revista em 2021 por iniciativa do Executivo, uma altura em que o partido maioritário tinha uma maioria qualificada que lhe permitia aprovar a revisão constitucional sozinho e nunca essa questão fora colocada.
O comunicado diz ainda que o Presidente da República dessa pretensão seguro teria apresentado uma proposta concreta junto à Assembleia Nacional, o único órgão como. Portanto, tal afirmação é falsa. Tendo em conta a segurança e a idade intransigente do bom nome das instituições democráticas do país, o autor das é fiado a publicamente quem mandatário da Presidência Pública tentou subornar para separar a instituição da Angola para que preveja a possibilidade de um celibato sobre de serem acionados os competentes mecanismos constitucionais e legais de responsabilidade civil e criminal. O comunicado diz ainda sobre a presidência da União Africana. A presidência da União Africana é um sistema de rotatividade regional. No quadro do processo de atividade, competia à região da SADC apresentar o candidato à presidência da União Africana. A candidatura de Angola foi aprovada por unanimidade através da decisão 28 da 43ª sessão ordinária da Cimeira de Chefes de Estado e de Governos da SADC, realizada no dia 17 de agosto de 2023. Recorde-se que neste quadro, Angola assumirá o ano 2024 para a vice-presidência da União Africana. Insinuar que nosso país tenha parado para assumir tão importante e dignificada posição no quadro da União Africana é não se pensar como patriótico, porque mancha a imagem e o bom nome e descredibiliza a União Africana. O autor das declarações publicamente convidado a dizer quem pagou, quando pagou e a quem se pagou para assumir a presidência da União Africana. O comunicado diz ainda que só um não-patriota não se sente orgulhoso de ver o seu país ocupar um lugar de grande relevância, destaque e prestígio a nível do continente. O comunicado diz finalmente que, lamentavelmente, tais afirmações não nos surpreendem se considerarmos o histórico do Collor. Estaremos todos lembrados, por exemplo, das declarações responsáveis até hoje não provadas, das quais foi construído um túnel ao edifício da sede da Comissão Eleitoral ao Palácio Presidencial para evitar a fraude eleitoral. É oportuno e a ser exigido ao seu autor que prove a sua existência, sendo encorajado que se acompanhe da comunicação social para com ele percorrer o referido túnel. E connosco nos estúdios está o Dr. Jai. Doutor, muito boa noite. Obrigado por estar aqui. Que avaliação é que o doutor faz das declarações do líder da UNIDA? Era para dizer que as alianças políticas e responsáveis não seguiam apenas pelo seu carisma político, a habilidade de fazer política, de mobilizar simpatias, mas há um conjunto de valores que devem orientar a atividade política, como em qualquer cidade. O político é membro também da sociedade. O membro da sociedade está obrigado a orientar a sua conduta pela realidade, pela ética, pelo moral, pelo conjunto de valores que, evidentemente, orientam a sociedade. Façam uma conduta mais polida, mais responsável, das afirmações que fez, e, sobretudo, por ser alguém que deseja almejar o cargo da República. Portanto, deve alguma responsabilidade no uso da fala. Doutor, digamos assim, aceita que um deputado e líder do maior partido da oposição acusa o Estado de ter comprado uma posição numa organização internacional como a União Africana? Ernesto, coincidentemente eu estava presente quando essas afirmações foram feitas e isso demonstra um grave desconhecimento dos procedimentos da União Africana. E fazer uma afirmação, a prudência recomenda que, na dúvida, deve-se manter calados ou, se tiver que fazer alguma afirmação, não ser absoluto. De facto, uma acusação grave que foi feita ao Estado angolano. Então, temos que compreender que, a nível da União Africana, há o princípio da regionalização. A África foi dividida em 5 regiões geopolíticas e obedece a uma ordem alfabética na língua inglesa. O meu inglês não está bom, não vou me atrever aqui a falar como é que fica dividido. Portanto, chegou a vez da África Austral. A África do Sul, para a presença da União Africana, ocupou-a por 2 vezes. E também Moçambique já esteve na direção da União Africana, o Congo Democrático já 2 vezes, o Zimbábue também. Cada bloco regional concerta internamente e apresenta à União Africana o seu candidato. A apresentação dessa candidatura é mera formalidade. A SADC entendeu por apresentar Angola como a sua candidata à liderança da União Africana. Então não havia qualquer possibilidade de se violar o princípio da rotatividade dentro da regionalização geopolítica que regula efetivamente a ordem de sucessão a nível da União Africana. As declarações de Alberto Costa Júnior indicam que talvez não tivesse conhecimento desta
Vendo que eu não queria ser grosso mas alguns conhecimentos de facto em relação ao funcionamento desta instituição africana e para a dimensão política de Geraldo Alberto da Costa Júnior e tuas ambições, este é um básico, são coisas principiantes. Qualquer político da Assembleia Nacional e é membro do Conselho da República, do Parlamento Regional aqui, ele devia saber como funcionam as instituições da União Africana. É da África Austral indicar a propor a presidência da União Africana. Os países da União Africana decidiram antecipadamente por unanimidade por Angola. O que é que acontece? Pode haver 12 Estados na mesma região que queiram efetivamente liderar a organização continental. Então, depois de discussões, consegue-se por unanimidade um único candidato. O único impedimento é se esse país estiver sujeito a sanções próprias da União Africana, for um país que não tenha estabilidade interna e só por essas razões é que não deve avançar. Portanto, aqui na nossa região, apesar do posicionamento estratégico de 2002, só agora Angola foi eleita presidente da União Africana. Cada país tem um mandato. Em raras exceções, a região pode efetivamente repetir o mandato. Foi o que aconteceu aqui na região da África Oriental, logo no início do presidente Mobutu 2002, o presidente Joaquim Chissano, quem o sucedeu. Isso é uma rara exceção. Uma outra rara exceção foi em relação à Nigéria. A Nigéria, na altura com o Obasanjo, ele foi reeleito em 2004. São pequenas exceções. Mas isso, para a mesma eleição do Obasanjo, decorreu também de uma concertação. Nesse caso, uma concertação mais ampla, porque já não era a região geopolítica dele, tinha que passar para uma outra região, uma concertação ao nível das lideranças africanas, e o Obasanjo foi efetivamente reeleito na lista da União Africana. Portanto, cada região, cada sub-região geopolítica das que existe, há essa rotatividade. Um país para cada ano. Então, este ano, 2025, 2026, foi efetivamente a vez da região austral para o candidato e entendendo por unanimidade que esse candidato fez João Lourenço. Não se paga absolutamente nada. A percepção e o conceito apresentado pelo Geraldo Costa Júnior é que a ordem alfabética inglesa, ele pensou que fosse a nível dos países. Tanto que ele apresenta-lhe o exemplo. Se foi a Mauritânia, depois da letra M não vem a letra A. Manifesta ignorância em relação ao funcionamento da instituição continental é que a ordem alfabética na língua inglesa, em relação às sub-regiões, subdivisões geopolíticas do nosso continente africano. Naturalmente que nem há coincidência entre a sub-região geopolítica e a dimensão geográfica. Todos nós estamos lembrados que Angola pertence a duas sub-regiões. Nós pertencemos à África Austral, onde estamos formalmente, somos membros fundadores, e Angola também é membro da região dos Grandes Lagos, porque por via da nossa parte, sobretudo Cabinda, Uige, Zaire, Lundas Norte, isso remete-nos para a região central da África. É por essa razão que lidera a região da África Central e a da África Central também. E temos aqui, a nível do Oceano Atlântico, a sub-região do Golfo da Guiné. Então, há aquelas dimensões geopolíticas e aquelas dimensões geográficas. No caso concreto da SADC africana, é a dimensão geopolítica. A Angola foi colocada justamente na África Austral, porque se tivesse que compreender a componente regional, nós estaríamos na África Central. Doutor, agora levanta-se a questão de o líder da UNITA agora ser desafiado a provar que o Presidente da República o tentou subornar para alterar a Constituição. Se não o conseguir fazer, o que é que o doutor acha que pode acontecer? Eu penso que, a essa altura, nós estamos na fase da criação de factos e há alguma nova estratégia por muitos políticos. Esse é um facto, na tentativa da sua responsabilização, surge então o discurso da vitimização, de modos a mobilizar alguma comunhão popular, a ser perseguido, de estar de ser o certo, o salvador, uma coisa parece Messias. Isso está a ser usado agora pelo Jair Bolsonaro,
O Trump também um pouquinho isto, quando escapou à morte, disse que foi Deus quem o salvou. Então essa é uma estratégia. Cria-se um facto político irresponsável e justamente que é para poder atrair a tentação de uma possível responsabilização política. Depois da responsabilização política vai então surgir o discurso de vitimização. E o discurso da vitimização, se for desenhado com uma estratégia antecipada, ele tem força suficiente que é para mobilizar essa compaixão, essa comoção geral e então transformar esse sentimento num trunfo político. Então eu entendo que ele não vai ser capaz de apresentar qualquer evidência relativamente a isto. O que é que se passa de concreto? Nós ouvimos por dessas ocasiões o próprio João Alberto Costa Júnior dizer que ele ia uma revisão profunda da Constituição. Por várias coisas. Também disse isso o secretário em Luanda, o Gano Sapinala, bem falava da possibilidade de uma visão profunda da Constituição. Por quê? Porque no entendimento deles, e o Roberto Costa Júnior, numa entrevista bastante exaustiva na Rádio Essencial, ele compartilhou a visão dele sobre essa revisão constitucional. Ele defende eleições separadas, eleições diretas do Presidente da República, de modo a que se fizesse a conformação do nosso sistema político, que é o presidencialismo híbrido, ao sistema eleitoral, que é típico do sistema parlamentarista. Então, ele defende essa perspectiva. Agora, se ele é o defensor público dessa perspectiva, da revisão constitucional, por que razão haveria alguém interessado em supostamente suborná-lo para levar a cabo aquilo que é a pretensão dele compartilhada publicamente? Não faz qualquer sentido. Então, eu penso que nós estamos aqui agora no âmbito da criação e da construção de fatos políticos. Eu interpreto assim que a tentativa de responsabilização, Estamos a correr um pouco. Responsabilização vai redundar na materialização daquilo que é a intenção. Doutor, diante deste comunicado, considera a postura de Alberto Costa Júnior de irresponsável e antipatriótica ou de acorda? Eu penso que ele está a misturar as coisas. Uma coisa é a dimensão do Presidente da República internamente, no âmbito da petição política, em Pelá, UITA e outros, e outra coisa é a dimensão do Presidente da República enquanto chefe de Estado, líder da União Africana. Enquanto líder da União Africana, ele representa a todos nós, colocando de fora os nossos preconceitos políticos, filosóficos, ideológicos. Enquanto líder da União Africana, o presidente João Lourenço não é um competidor do engenheiro Alberto Costa Júnior. Então, nesta perspectiva, eu estava que fosse mais patriota, mais Estado e menos da competição política. Portanto, aquelas afirmações foram irresponsáveis e não se esperava que elas viessem de alguém que é o líder da oposição, que aspira a ser o chefe de Estado em Angola. Foram afirmações irresponsáveis, até certo ponto antipatrióticas, porque é capaz de beliscar o nome da República de Angola, o bom nome das instituições, apenas no âmbito da competição política. Existem limites para tudo e a ética é um bom limite no exercício da política. Doutor Joaquim, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Avançamos para os órgãos de apoio ao Presidente da República, que tornam público que Sua Excelência João Lourenço, Presidente da República de Angola, de decreto presidencial, aprovou o regulamento sobre o processo de atribuição e outorga da medalha comemorativa alusiva aos 50 anos da independência nacional, do qual se destacam as questões ligadas à participação nas cerimónias. Deste modo, participam nas cerimónias condecorados ou representantes por si designados. Tratando-se de condecoração a título póstumo, cabe aos familiares designarem o representante. Os condecorados ou os respectivos familiares, em caso de condecoração a título póstumo, que não se possam fazer presentes às cerimónias, devem, nos dias subsequentes à realização, por levantamento da medalha e do respectivo diploma, junto dos serviços competentes da Secretaria-Geral do Presidente da República. O não levantamento no prazo de 15 dias é considerado como recusa da condecoração e perda do direito, podendo a medalha ser outorgada a outro cidadão. Por outro lado, quanto a candidaturas, recorda-se que estas são exclusivamente institucionais, devem ser apresentadas à Comissão Imperial para a organização das ações comemorativas alusivas ao 50º aniversário da independência por instituições públicas ou privadas a que o candidato esteja ou já esteve ou do respectivo setor de atividade.
As candidaturas individuais são apresentadas junto das instituições a que os candidatos pertençam ou tenham pertencido, cabendo esta, após validação, ter a comissão interministerial. A apreciação e validação final das candidaturas é feita por uma comissão ad hoc que as remete, após verificação dos critérios, à consideração do Presidente da República. Finalmente, informa-se que para o levantamento das medalhas, os condecorados devem contactar a Comissão Interministerial através dos terminais telefónicos 9762 02 326 e 9761 02 324. E partimos para o primeiro intervalo. Até lá. E no regresso às notícias vamos falar de um assunto que preocupa, que é a questão dos bilhetes de identidade. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos lançou uma nova campanha, estimulando as pessoas a levantarem este importante documento. Por isso trazemos hoje nos estúdios o Dr. Osvaldo Benza Amaro. Ele é o Secretário de Estado para a Justiça. Doutor, muito boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Doutor, vamos falar um bocado dessa campanha, mas vamos começar pelo seguinte. Quantos bilhetes de identidade estão neste momento depositados aqui no nosso país, nos diferentes serviços de identificação e que não estão a ser recolhidos? Boa noite, Ernesto. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham a esta hora, quer no nosso país como na diáspora. A sua questão é bastante pertinente. Vou só fazer um breve enquadramento para justificar o porquê desta campanha. Sim. De facto, existe uma missão multissetorial que está a trabalhar na identificação dos grandes constrangimentos que envolvem o processo de emissão do bilhete de identidade e também da sua obtenção por parte dos cidadãos. E um dos constrangimentos identificados no âmbito deste processo de diagnóstico foi o facto de existir em estoque, isto é, nos nossos serviços, um elevado número de bilhetes de identidade. E respondendo à sua questão, neste momento estamos a falar de cerca de 163 mil bilhetes de identidade existentes nos nossos serviços da Justiça, no país, e nos serviços consulares estamos a falar de 1.000 bilhetes de identidade. Quer dizer que, no cômputo geral, estamos a falar de um universo de 170 mil bilhetes de identidade, o que de facto representa uma preocupação não só do Ministério, do próprio Executivo, porque é de facto um documento extremamente importante para a vida do cidadão, e o facto de estar no estoque e não haver, nem em alguns casos o interesse, em outros casos a preocupação de levantar os seus bilhetes, então leva-nos a promover esta campanha. Doutor, no diagnóstico que vocês fizeram, esta comissão fez, o que é que faz os cidadãos não irem levantar o documento? Bem, vários fatores, muitos deles interligados. Então, se calhar deveria aqui realçar dois que depois acabam por acoplar a si outros tantos. Mas os principais fatores, alguns são imputáveis aos nossos serviços, porque o cidadão, em alguns casos, vai até o nosso serviço e o bilhete de identidade ainda não está ao dispor para levantamento. Então, a questão do prazo, né? A observância do prazo razoável. Ou seja, a instituição não cumpre o prazo, o cidadão vai para lá e depois... Qual é o prazo, doutor? O prazo para... Eu trato o bilhete de identidade hoje. Em quanto tempo os serviços de identificação dão-me o bilhete de identidade, o documento? Varia de serviço para serviço, em geral, não mais do que 15 dias, em geral. Noutros casos, conseguimos entregar o bilhete de identidade em 48 horas, dependendo muito das funções técnicas, operacionais do serviço e da própria localização do serviço a nível do país, do território nacional. Porque temos um centro de emissão do bilhete de impressão do bilhete de identidade em Luanda, e o processo de transporte para os nossos diversos serviços a nível nacional tem sido, de facto, um desafio. E por isso também que no âmbito desta comissão, dos trabalhos desta comissão, nós identificamos uma solução para este constrangimento, a desconcentração da impressão de identidade. Isto é, vamos resolver a questão do transporte, que às vezes é bastante moroso, a nível do território nacional, por via da impressão local, nas diversas províncias do país,
pretendemos criar serviços que garantem a impressão. Para quando, doutor? Para quando? Até o final do ano, pretendemos que pelo menos nas capitais de província, tenhamos um serviço de impressão desconcentrada. Mas dizia eu que um dos constrangimentos acaba por ser o prazo, que nem sempre justifica o facto do cidadão não voltar ao serviço, porque o interesse também é do cidadão. O cidadão deve ter interesse em ter o seu bilhete de identidade, porque só assim que consegue exercer plenamente a cidadania. Noutros casos, nós temos um outro constrangimento, que é o facto, aliás, uma das causas, que é o facto do cidadão não sentir a obrigatoriedade de ter o bilhete de identidade. E esta falta de percepção de documento imperioso para exercer os direitos cívicos e aceder aos serviços públicos e privados também leva a que o cidadão negligentemente deixe ou dispor do nosso serviço o bilhete de identidade e acaba por acomodar-se com aquele recibo. Aquele recibo que certifique que ele tratou do documento de identidade e, às vezes, de forma incorreta, consegue aceder a alguns serviços. São essas as questões que nós identificamos e pretendemos corrigir, porque este recibo, de facto, não tem validade do ponto de vista jurídico para substituir o bilhete de identidade. Então, nós estamos, neste momento, não só na componente administrativa, a melhorar o funcionamento dos nossos serviços para garantir maior celeridade, maior eficiência, mas também estamos a criar disposições legais que garantam que quer as instituições públicas, quer o cidadão, públicas e privadas, não se sintam tentados a substituir o bilhete de identidade por aquele recibo. É um processo que estamos a analisar, claro que é progressivo, mas lá mais adiante o que vai acontecer é que os cidadãos não poderão conseguir tratar certos documentos, aceder a certos serviços, se não evidenciarem a titularidade de um bilhete de identidade válido para o efeito. Doutor, falou há pouco da questão da descentralização da impressão do bilhete de identidade. Ou seja, até agora era mais fácil tratar um bilhete, chegava mais rápido ao cidadão um bilhete tratado em Luanda do que, por exemplo, no Catuitui, no Cubango. E em relação aos angolanos que a esta hora estão a ver o telejornal e que vivem no exterior, qual vai ser o método para que o bilhete de identidade chegue rápido a estes cidadãos? Certo. Tal como eu referi, a Comissão é multissetorial. Trabalhamos também com o Ministério das Relações Exteriores neste processo e, a nível da diáspora, existem soluções um pouco mais facilitadas, porque, por exemplo, a questão dos correios, né, do serviço de correios, funciona e, portanto, não havendo a exigência do levantamento presencial, nem no território nacional, nem no território presencial. Quando digo presencial, seja o próprio titular, né, a levantar. Pode ser alguém em seu nome. Nem no interior, nem no nosso país, nem no exterior, nós vamos então encontrar soluções como o envio pelo correio, que se demonstra de facto um mecanismo bastante eficaz para os países em que esse sistema funciona sem constrangimentos. Em alguns países isso não funciona, então vamos utilizar recursos mais presenciais. Nós, por exemplo, para alguns países, vamos recorrer à comunidade de angolanos na diáspora para concentrar os cidadãos e, por via desta solução, conseguir fazer chegar os bilhetes em tempo útil e de forma bastante eficiente a todos os destinatários. Doutor Osvaldo, rapidamente, esta campanha, o que é que o Ministério pretende, ou seja, o que é que a Comissão pretende? Pretende aqui, agora, chamar a atenção dos cidadãos que tenham o recibo em casa, que procurem já amanhã os serviços de identificação, porque talvez o seu bilhete de identidade esteja pronto? Sim, este é o objetivo. Temos uma campanha intensiva nos próximos 3 meses para conseguirmos escoar o estoque existente nos nossos serviços e todos os cidadãos que têm em sua posse um recibo, ou eventualmente esse recibo não exista, mas nós temos na base de dados os registros que permitam depois entregar os bilhetes aos respectivos titulares. Nós queremos que esses cidadãos possam ocorrer nos serviços e nós criamos equipas preparadas para, não só do ponto de vista da celeridade, mas também do modo de atendimento bastante personalizado. Ou seja, foram criadas equipas para atender estas coisas. Ou seja, os cidadãos vão... Para onde é que os cidadãos encontram estas equipas? Mesmo nos postos de identificação. Nós, em muitos dos casos, estamos a compartimentar o serviço de emissão relativamente ao serviço de levantamento. Porque a ideia que o cidadão tem quando ocorre nos serviços é que as enchentes são para as filas de emissão, independentemente de qualquer critério de distinção. Então, nós estamos a estruturar as equipas para que os serviços de emissão
e os serviços de levantamento sejam compartimentados e assim conseguimos direcionar melhor o cidadão para, de facto, aquele serviço que pretende obter das nossas instalações. Bem, Ernesto, se permite, só para dar dados, só em Luanda temos cerca de 40 mil bilhetes por levantar. Nós também temos, para esta campanha, em algumas províncias, ao invés de sugerirmos ou encontrarmos como solução que os cidadãos acorram ao nosso serviço, nós vamos recorrer às administrações municipais, às autoridades tradicionais e, eventualmente, a alguns líderes comunitários para nos auxiliar neste processo de concentração, identificação de melhor metodologia para as zonas mais recônditas também podemos fazer chegar o bilhete de identidade. Osvaldo Benzamar, muito obrigado por ter vindo ao Jornal. Portanto, ficou para já a informação de que vão ser reforçadas as equipas e que os bilhetes de identidade estão disponíveis, pelo menos em Luanda, são 40 mil noite. E até uma oportunidade. Se me permite, antes de encerrar, um apelo. Eu gostaria de apelar a todos os cidadãos que, de facto, pudessem acorrer aos nossos serviços. Nós temos 3 meses de intensa atividade de entrega do bilhete de identidade, então façam como nós, Ernesto, façam como todo cidadão que, de facto, tende a exercer os seus direitos de forma plena. Por favor, caros cidadãos, não esqueçam de levantar os bilhetes de identidade que tenham em nossa posse, uma vez que a inexistência desse documento pode inviabilizar o acesso a alguns serviços e também a alguns direitos fundamentais. Obrigado, doutor. E a Ministra de Estado para a Área Social disse hoje que a ciência não tem fronteiras nem nacionalidade, porquanto a sua força reside na diversidade de ideias convertidas em projetos e na união de esforços para o progresso. Maria Bragança considerou essencial que se maior proveito de instituições do conhecimento mundial. Hoje começou aqui em reunião científica internacional da Faculdade de Medicina da Universidade de Catia-Valhuila. O INGRO promoveu o intercâmbio científico com representantes de instituições acadêmicas e científicas de outras latitudes para a melhoria da saúde em Angola, numa altura em que se busca diagnosticar de forma precoce o cancro do colo do útero para o controle da doença. Não podemos falar apenas de tratamento, mas temos da prevenção, temos que falar do conhecimento, da formação. Nós temos a possibilidade hoje de controlar câncer de colo de útero com medidas tão simples quanto a vacinação pelo HPV, que é o vírus do papiloma humano, que é o agente causador da extensa maioria dos cânceres de colo de útero. O processo de formação passa agora por um período de melhoria, de reforço, que envolve o reforço infraestrutural e envolve também o reforço do apetrechamento em laboratórios, quer para o ensino, quer também para a investigação. Apesar do foco da União Internacional ser a cooperação científica no domínio da medicina, a Ministra de Estado para a Área Social, do Rosário Bragança, realçou os resultados do empenho do Governo para a integração de Angola no contexto global da ciência e tecnologia. O compromisso político executivo no domínio do fomento da cooperação científica está plasmado na Estratégia de Longo Prazo Angola 2050, em particular com a integração das instituições de ensino superior e com as instituições de investigação e desenvolvimento em redes regionais e internacionais, para a mobilidade académica e captar financiamento para a investigação e desenvolvimento, uma das formas essenciais para capacitar as nossas instituições, essencial para preconizar o reforço do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Rádio Nacional de Angola pretende cobrir, em breve, 95% do território com a expansão dos seus sinais. A cumprir o propósito, a empresa tem levado a cabo uma série de medidas rumo à modernização tecnológica. Este e outros assuntos dominaram a audiência que a 7ª edição de trabalho realizadas da Assembleia Nacional concedeu ao Conselho de Administração da RN. É a pensar em unir todo o país. Brevemente, a Rádio Nacional de Angola está a implementar um plano ambicioso para expandir a cobertura de forma. Por isso mesmo, está a melhorar os meios de transmissão e o sinal chegue de forma simplificada e com qualidade nas zonas do país. É porque vai a construção de estúdios de produção radiofónica em todo o país, todas as rádios provinciais, e também a instalação de sites referidos a centros emissores, para exatamente garantir a expansão do sinal
e temos assim uma maior cobertura ao nível do território nacional. Os desafios são para já de vária ordem e passam também pela valorização dos recursos humanos. As preocupações da empresa pública foram apresentadas esta terça-feira à 7ª Comissão de Trabalhos Realizadas da Assembleia Nacional durante a audiência concedida ao Conselho de Administração da Rádio. A rádio sempre teve a tradição de formar os seus quadros numa cultura própria interna, com a ajuda de profissionais experimentados, em alguns casos, durante algum tempo também com concurso de do intercâmbio das estações de rádio pelo mundo, mas este resgate, uma das vezes da Rádio Nacional, designada Academia da Rádio, também permitir que apostemos, na verdade, no aperfeiçoamento permanente dos quadros, não só ligados à área do jurídico, como também às áreas de apoio à produção fónica, técnica e outras áreas. Oculta-se naturalmente quadro daquilo que é a nossa função de deputados, que têm uma função de controlar e fiscalizar a ação dos órgãos públicos, não é? Neste caso da Comunicação Social Nacional, e foi aferir os grandes desafios e também as grandes oportunidades que se escrevem no quadro daquilo que é a estratégia geral, não é? Do setor, que é a questão da modernização dos órgãos públicos de comunicação social. Naturalmente, o que nós podemos aferir é que a Rádio Nacional de Angola são desafios que têm a ver com a sua sustentabilidade patrimonial e financeira. A Rádio Nacional opera atualmente com 130 emissões distribuídos em frequências FM, ondas médias e curtas, cobrindo cerca de metade da população angolana. Uma delegação parlamentar angolana assistiu ontem à sessão de premiações, condecorações, emenda de incentivo à caridade Chico Xavier. Olá, Dalila. Por cá não temos nem chuva, mas temos frio de rachar ontem. Frio de rachar no Luango, com a Praia Baira e ventos fortes para o centro e sul de Angola. Vamos então olhar para o tempo. Vamos olhar para as imagens fornecidas pelo INAM, as informações no carro. As mais de satélite vamos ver daqui a pouco. Hoje a presença de nuvens estratiformes no e em Cabinda. As nuvens estratiformes, aquelas que têm crescimento horizontal. Vamos olhar então para a força e a direção do vento. Como disse aqui no início, há previsão de ventos fortes para o centro e o sul de Angola, velocidade a variar entre os 50 e 5 km por hora. Olhar a primeira região, norte e parte do leste, onde no leste, e Saurimo, tal como ontem, céu parcialmente nublado, das cidades com previsão de neblina matinal e Dundo com 3 graus. Continua a ser a cidade mais quente do nosso país. Vamos olhar agora para o sul e o restante do leste, Benguela, previsão de neblina matinal, Luambo com céu limpo, Cuito, Luena e Kazumbo com céu parcialmente nublado. Vamos olhar atentamente ao tempo no sul de Angola. Já vimos onde Moçambique de neblina matinal, Lubango e onde já com céu limpo, Menungue, Mavinga parcialmente nublado e Lubango com 8 graus. É a cidade mais fria do nosso país para as próximas horas. É do tempo em Luanda. A capital de Angola, com uma temperatura no momento de 21 graus, previsão amanhã de céu limpo. Já as máximas amanhã 27 graus, na quinta para os 25 e na sexta volta a subir para os 26. Dalila, boa noite. Obrigada. Boa noite. Também. E partimos para o intervalo. Já. Estamos de volta. O presidente do Para Já Servir Angola manteve, na sequência da sua jornada em Cabinda, encontros com a governadora Susana Abreu, com o bispo da diocese local, Dom Belmiro Kissenguetti, e outros atores da vida civil, da sociedade civil cabindense. No quadro da visita de trabalho que efetua a província de Cabinda, esta segunda-feira, o presidente do Brasil Servir a Angola manteve os encontros com entidades locais. O primeiro foi com a governadora Susana Abreu. Abel Chivucuvucu saudou a governante e aproveitou a audiência para apresentar os objetivos da sua jornada partidária à região. A comitiva seguiu depois para o bispado. Com Dom Belmiro Kissenguetti, bispo da diocese de Cabinda, o líder da nova força política abordou questões do dia a dia do povo, programas da sua iniciativa e por o objetivo da missão partidária a Cabinda. Passamos partido político porque temos uma visão diferente, um projeto diferente e, sobretudo, comportamentos diferentes. Tudo tem que ser discutível e aberto. Não se fecha nada. É o momento depois de fim. Nesta jornada, a comitiva do Para Já Servir a Angola está também a participar de missas e cultos em diferentes denominações religiosas.
A vice-presidente do MPLA recebeu esta manhã os embaixadores da França, Coreia do Sul e República Árabe Saharaui Democrática, maravilhosa, e os chefes de missões diplomáticas haverão questões de interesse entre os dois países. A Assembleia Nacional do MPLA foi palco esta terça-feira de contactos que permitiram avaliar a cooperação entre Angola e a Coreia do Sul, a França e a República Árabe Saudita Democrática. O embaixador da Coreia do Sul, Kwang Ji-sho, transmitiu ao vice-presidente do MPLA, Marquiosa, o desejo do seu país continuar a trilhar com Angola uma relação baseada na amizade e ganhos para os dois países. Este ano é muito especial para os dois países. A Angola vai assinalar 50 anos da independência e para a Coreia nós vamos assinalar os 80 anos da libertação, e para os dois países também nós vamos assinalar o 33º ano do estabelecimento das relações diplomáticas entre as duas partes. O nível da cooperação bilateral dos dois países tem sido fortalecido em vários setores, e a segurança pública, da educação e academia da diplomacia e saúde. A embaixadora de França foi ao encontro da vice-presidente do MPLA para ouvir as prioridades do partido no governo em Angola e ajudar a cooperação bilateral. Sophie Aubert, a saída da audiência com Marquiosa, disse que os setores sociais continuam a ser prioridades na governação do MPLA. A nível bilateral, trabalhamos de maneira prioritária no setor da educação. Temos liceu francês com 1000 alunos, a grande maioria são angolanos. Temos uma cooperação com a Escola Planeta Educar, por exemplo. Temos a rede das escolas CIFEL, que nos permite, junto com o Ministério da Educação, com a Energia e com a Embaixada, fazer esforço em termos de formação dos professores e de acompanhamento dos alunos, não só através da rede EFEL aqui, mas também de programa de bolsa que permite continuar depois na França ou aqui, e se é na França, regressar como um capital de conhecimento para poder contribuir ao desenvolvimento do país. Com a República Árabe Saharaui Democrática, Angola carrega uma relação histórica iniciada na época da luta de libertação nacional, onde El Jalil Ali abordou com a vice-presidente do MPLA a necessidade do partido Frente Polisário continuar a ter o apoio do MPLA para a realização de um país verdadeiramente autodeterminado. Estamos para reafirmar estas relações e igualmente poner a las autoridades de MPLA y de Angola lo que está pasando ahora mismo en nuestro país. Y igualmente usar las relaciones en el futuro y dentro de los partidos políticos africanos, pero igualmente a nivel continente, a nivel de la Unión Africana y a nivel internacional. Mas ouviu a presidente do MPLA na audiência concedida aos membros da direção da Liga Angolana de Amizade e Solidariedade com os Povos, LASP, que foi partilhar um projeto de apoio às pessoas carentes, mas que carece de suporte. Nós tivemos que apresentar-nos primeiro a direção, que é nova, e apresentar a nossa vice-presidente alguns projetos em carteira, a fim de sermos apoiados quando for necessário. Também dissemos à nossa vice-presidente que há 3 anos atrás a Liga Angolana de Amizade e Solidariedade com os Povos assumiu a vice-presidência do Conselho Mundial da Paz. E sendo uma instituição internacional, queríamos que a nossa vice-presidente tivesse conhecimento das nossas atividades e pudemos receber também algum apoio. Diplomacia e auscultação social na jornada de trabalho da vice-presidente do MPLA esta terça-feira em Luanda. Diplomatas da França, da República Árabe Saharaui Democrática e também da Coreia do Sul, em encontros separados com a vice-presidente do EA, a falarem sobre questões de interesse
entre os países. Agora é do desporto que vamos ter uma boa notícia para os nossos sub-20. A seleção nacional conquistou hoje o passe para as meias finais da Taça COSAF em sub-20 ao derrotar o Zimbábue por 2-0 em jogo pontual para a terceira jornada do Grupo A. Os palanquinhas somam assim 7 pontos, seguem com o Malawi para a fase do título. E no Mundial de Clubes, o Chelsea já está a vencer o Fluminense por 2-0. São decorridos neste momento 59 minutos. Telejornal, a notícia sempre em primeiro lugar. Assim, em especial, eu desejo boa noite. Daqui a pouco vem aí o João Pinto e a grande entrevista. Boa noite.